E eu vou fazer uma leitura bastante longa com os irmãos, porque eu vou ler os primeiros 30 versículos. Ainda que nós talvez não tenhamos tempo suficiente para abordar toda essa porção, mas se for de darmos continuidade, na semana seguinte nós lemos os 30 versículos de novo. E isso vai nos fazendo compreender melhor o texto, né? Os irmãos acham muito fazer uma leitura de ministração da palavra de 30 versículos? Você fala assim, o que são 30 versículos para 1h30 de pregação, né, gente? Tá ok, vamos ler então. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus então deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste momento, ou neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade
e vieram ter com ele. Bem, queridos, hoje nós queremos começar a falar um pouco acerca do capítulo 4 do Evangelho de João. Os irmãos sabem do nosso propósito de usar todo este ano, para meditar acerca deste Evangelho tão bendito, tão abençoado, este Evangelho cuja natureza é extremamente espiritual, um Evangelho que não tem o compromisso, sem nenhum demérito aos demais, a Mateus, Marcos e Lucas, mas um Evangelho que traz puramente a essência da verdade. É como que João tivesse tido uma revelação, não somente do Cristo encarnado, como os demais tiveram, aquela experiência mais no âmbito da geografia ou do contato físico, mas João é aquele que na ilha de Patmos, ele viu e conversou e teve a revelação do Cristo glorificado, que embora homem, mas que agora estava numa plena condição de homem glorificado, totalmente desprovido de qualquer empecilho que seja meramente físico, ou de qualquer empecilho dos sentidos humanos, para que ele possa ser revelado. João, ele conheceu o Cristo transcendente. Por isso eu quero lembrar os irmãos de como ele começa o seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus. Ou seja, a genealogia que ele traça de Cristo, ou as origens que ele procura traçar desse Cristo a quem ele vai anunciar no seu evangelho, eles são origens eternas. É no coração de Deus que ele começa a buscar a revelação desse Cristo, que também é apresentado como Criador no capítulo 1, como sustentador de todas as coisas, como aquele que não somente foi o agente da criação, mas que na qualidade de Logos eterno, ele é a própria vida, que a tudo gera e a tudo cria. E, portanto, é essa vida que João vai dizer que, estando nos homens, essa vida é a luz dos homens. Ou seja, imaginar ou pensar como que o próprio Deus habita o homem como vida. E essa vida não é meramente uma vida para a existência terrena, temporal, mas é uma vida que, sendo a vida eterna, é ao mesmo tempo a luz dos homens. É a luz que levará os homens ao pleno conhecimento de Deus e, portanto, é a vida que, sendo eterna, é a luz de Deus no homem que nos levará a conhecer, a experimentar e a adentrar a própria vida eterna. E João, ele foi muito enfático no final do seu livro, no último capítulo do seu livro, no último versículo, ele deixa claro como que o que aqui ele expôs neste evangelho foram alguns eventos aos quais ele chama de sinais. Na verdade, são 7 os sinais que João coligiu. Ele diz, olha, Jesus fez muito mais coisas. E eu poderia aqui narrar dezenas deles. E ele usa, uma figura de linguagem para dizer, ele fala que nem todo mundo caberia, nem em todo mundo caberiam os livros que fosse escrito com tudo aquilo que Cristo tinha feito. É lógico que ele está aqui usando uma linguagem de bastante exagero, né? Entretanto, ele quer apenas dizer que o Evangelho de Cristo não consiste na quantidade das coisas realizadas. Ou seja, o Evangelho não é quantitativo, mas a despeito do número pequeno de sinais que ele colocou neste Evangelho, a saber, 7 sinais, o Evangelho, ele é qualitativo. O Evangelho não consiste nos atos de cura de Cristo, mas consiste numa mensagem que Cristo veio trazer para o homem. Então, o Evangelho de João, ele consiste basicamente na apresentação de sinais, seguidos de um discurso de Cristo, discurso esse que visa esclarecer o sinal que ele realizou. Por exemplo, quando Cristo ele multiplica os pães, nós veremos isso no capítulo 6 de João.
A multiplicação foi um sinal. Alguém diria, sim, pastor, mas também foi um milagre? Não, sim. Em primeira mão é um milagre. A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, de sorte que depois de 5.000 homens se alimentarem, ainda restaram ou sobraram 12 cestos cheios. Imagina uma criança com uma cestinha com 5 pãezinhos dentro e 2 peixinhos. Talvez a refeição da sua família daquele dia. Agora Cristo toma isso da criança, alimenta uma multidão de 5.000 homens, o que implica que as mulheres e as crianças não foram contadas, ou seja, muito mais de 5.000 pessoas comeram e se fartaram abundantemente, e depois de todos comerem, ainda restaram 12 cestos cheios de pães. Isso é um milagre. Entretanto, eu pergunto para você, e daí? Eu não estava lá? Eu não me beneficiei desses pães? Eu não comi do pão e tampouco levei para casa um pouquinho do pão que restou? Se bem que eu imagino que os 12 cestos foram para a casa do menino, que doou 5 pães, eu imagino. Coisa da minha cabeça. Mas o fato é que o milagre em si mesmo, ele só visa aquele que imediatamente é beneficiado, e o milagre, a despeito de ser tão bom para aquele que recebe, é ainda uma bênção temporal. Ela visa atender uma necessidade do momento daquela pessoa, e nós glorificamos a Deus pelos milagres que Ele pode realizar em nossas vidas. Entretanto, João está dizendo que quando ele chama o milagre de sinal, ele transcende a aparência, o imediato, o físico, o temporal, e faz aquele acontecimento local significar algo que agora transcende a barreira do tempo e alcança você, a despeito de você estar vivendo há 2.000 anos de tempo longe de Cristo. E não somente isso, mas tão longe também lá das terras da Judéia, onde Cristo esteve há 2.000 anos. Ou seja, aquilo que Cristo realizou enquanto prodígio imediato, material, a cura do cego de nascença. Que maravilha, o cego foi curado. Mas se somente ele fora curado e ficar na história, no passado, o registro de um homem que era cego e que foi curado. E eu digo, que bom, mas e aí agora? Aí os cristãos, muitas vezes, por não entenderem a essência do evangelho, dizem, então o Senhor vai te curar hoje também. Aí agora estão todos querendo experimentar o mesmo milagre que aquele cego, ou que aquela multidão, ou que o Jairo recebeu, ou que o Lázaro recebeu, ou que o fulano recebeu. Ou seja, eles entendem o evangelho como o fato ou o ato de Deus conceder algum benefício material. Então, muitos, por não entenderem a essência do evangelho, eles pensam que o evangelho se trata no fato ou no ato de Deus conceder algum benefício. E eu quero dizer para vocês que isso não consiste o evangelho. A verdade é que as bênçãos, e não há bênçãos maiores do que o sol, a chuva, os alimentos que Deus nos deu, esse planeta onde nós vivemos, nossa vida humana, tão maravilhosa, né? Tão abençoada. As bênçãos, elas são dadas a todos. A Bíblia fala que Deus dá o sol e a chuva para todos. E todos eventualmente poderão experimentar alguma intervenção direta de Deus na sua vida. Eu não nego esse fato. Agora, o fato é que o evangelho, quando colocado em termos, Cristo curou o cego, Cristo multiplicou os pães, Cristo transformou a água em vinho, o fato é que João, ele vê nestes eventos significados espirituais. Ele consegue olhar para um evento, para um fato e dizer, olha, Jesus quis dizer isso quando realizou isso aqui. Diz, olha então que ele mencionou aqui 7. O primeiro é a transformação da água em vinho. Nós não falamos ainda nenhum outro sinal, senão este. E em seguida, a um sinal, vêm os discursos de Cristo em que ele trata, portanto,
acerca da verdade do Pai, aquilo que ele quer transmitir de fato. Então nós temos basicamente a estrutura de João da seguinte maneira: um sinal, um discurso. Um sinal, um discurso, mas não necessariamente nesta ordem. Pode vir um sinal e 3 discursos. No caso, Cristo se encontrou com Nicodemos. Houve ali algum sinal? Não. Ele se encontra com o homem e conversa com Nicodemos. Mas aqui está um grande detalhe que tem que ser apercebido. É que quando Cristo utiliza da sua palavra, mesmo sem fazer um sinal, o seu discurso está cheio de sinais. Porque para onde Cristo olha, ele consegue perceber algo que estava imediatamente ali aos olhos de quem falava com ele. E Cristo, então, tinha uma sabedoria tremenda em transformar aquilo que eles estavam vendo num significado espiritual da mensagem do seu evangelho. Por exemplo, estava Cristo numa certa ocasião, só para os irmãos entenderem, e aí, de repente, ele olhando para os campos, ele viu um homem semeando. O que era natural, naquele tempo, naquele lugar. Então Jesus olha e diz: olha, o reino dos céus, ou eis que o semeador saiu a semear. Veja como que ele olha para uma situação, uma circunstância, algo, e ele abstrai dali mensagem referente ao reino de Deus. Então o evangelho de João não somente traz os sinais enquanto os milagres que representam, mas o próprio discurso de Cristo, desprovido ou sem os sinais, estão cheios de sinais. Seria mais ou menos um caminho inverso. Ele faz um milagre para representar, e agora, ele falando, discursando, ele toma coisas para representar o que ele quer dizer. Os irmãos entendem? Então temos que ler com atenção o Evangelho de João, em razão dessa complexidade do modo como ele coloca. E nós vimos hoje aqui a história de uma mulher, que costuma-se dizer a mulher samaritana. Isso porque o texto não traz o nome dela. E nós não podemos adentrar aqui para perguntar para Cristo, para perguntar para João, o que o Evangelho nos traz hoje, sem antes nós fazermos a devida comparação. Porque quando você sai do capítulo 3 de João, se você estiver atento, e entrar no capítulo 4 do Evangelho de João, você logo vai perceber uma mudança abrupta entre os dois relatos. Primeiro porque em João capítulo 3, Jesus está em Jerusalém. E agora, o capítulo 4, ele entra em Samaria. Alguém poderia dizer, mas e o que tem? Jerusalém e Samaria são 2 lugares. Não, mas se nós buscarmos o contexto da época, os irmãos verão isso daqui a pouco, vão perceber que Jerusalém era tido como a grande cidade de Deus. Pensem vocês, como que os judeus viam Jerusalém, o lugar sagrado, a cidade sagrada, do povo sagrado, o lugar do templo sagrado, a terra que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome, a terra do Deus verdadeiro, a terra do Deus criador, a terra do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a terra santa. Essa era a ideia que eles tinham. Ao passo que Samaria era considerado por Israel o pior lugar do mundo que podia haver. Era considerado um lugar maldito, amaldiçoado. Isso em razão de os samaritanos serem israelitas, mas em razão, no tempo do cativeiro, eles acabaram contraindo, os que ficaram, né, em Samaria, contraindo casamento com gentios, com pagãos. E dali, daqueles casamentos, resultaram, então, uma raça mista. Daí os judeus, chamados puros, não via com bons olhos os samaritanos. Então Jesus sai de uma cidade onde se dizia santa para uma cidade de que se dizia que era um lugar onde Deus não podia estar. Nós temos aqui uma ruptura de pensamento muito grande. É como se Cristo saísse da água para o vinho, usando as palavras de João capítulo 2. A mudança é muito drástica.
Nós temos aqui em Jerusalém os judeus, que se consideravam puros. Do outro lado, os samaritanos. Do lado de cá nós temos um homem. Do lado de lá uma mulher. Alguém diria, mas e daí? E daí que para nós hoje isso é muito simples, porque nós vivemos num mundo diferente, onde você contempla a mulher como pessoa de valor, mas nem todos conseguem fazer isso, mas vivemos num mundo diferente. Naquele tempo, os irmãos viram aqui no texto, bem no finalzinho, quando os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com a mulher, eles ficaram estarrecidos, como pode? Conversando com uma mulher, qual que é o sentido disso? Um homem conversando com uma mulher, e esta samaritana, ou seja, para ainda dimensionar ainda mais o problema, embora eles pensaram isso, mas não externaram. Quem tinha coragem de perguntar para Cristo, por que o senhor está conversando com a mulher? Do lado de cá, em Jerusalém, nós temos um homem chamado Nicodemos, e o próprio nome Nicodemos, aquele que está acima do povo, aquele que governa o povo, ou aquele que ensina o povo, aquele que comanda o povo, que tem uma posição de governo, seja espiritual sobre o povo, ou política, ou espiritual sobre o povo, um homem de status, um homem excelente, um homem modelo, um homem, entre aspas, espiritual, um líder espiritual, um homem qualificado, honrado, de uma posição nobre, uma posição religiosa diante dos homens, agora para o quadro do capítulo 4 de uma mulher que pelo seu próprio povo já era discriminada. Então, os quadros, eles são colocados de maneira muito clara para nós, de maneira que a minha impressão, quando eu vejo esses dois pontos, e aqui eu me remeto diretamente aos primeiros 7 versículos deste capítulo 4, quando diz, versículo 3, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, a samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então, eu olhando para esse primeiro momento, eu consigo ver aqui um princípio do Evangelho. O princípio da natureza universal do Evangelho, que não faz fronteira, ou não faz fronteiras entre povos. Imagine só como que um judeu pensaria acerca de Cristo, entrando em cidade de samaritano para levar a boa notícia de salvação. Isso está errado na mente de um judeu. No capítulo 3 de João, é dito que Nicodemos procurou a Cristo de noite. Aí você fica imaginando, por que será? Porque talvez seria mais ou menos assim, o que iriam pensar Nicodemos, um homem, né, de tamanha estatura intelectual e espiritual, procurando, né, um homem nazareno, que não tinha a educação formal dos rabinos, um homem galileu, um homem pobre. Só que agora nós vemos Jesus indo para Samaria, o que levantaria suspeitas ainda maiores acerca de Cristo. Ou seja, qual é o direito que este homem tem de levar o evangelho a samaritanos? E aqui nós temos que pensar e rever algumas coisas e considerar, sobretudo, esse caráter, essa natureza do evangelho. Jesus Cristo, embora ele tenha vindo por meio de uma linhagem, ele não veio para aquela linhagem de modo particular. Cristo veio para o mundo. Cristo veio para todos os homens. Eu sei que logo alguém deve ter aí pensado, ora, mas quando diz lá que Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam, alguém deve ter pensado isso.
Mas eu acredito que nós já superamos o entendimento desse texto nas primeiras mensagens que aqui foram ministradas, salvo engano. E, por todos os efeitos, se alguém tiver alguma dúvida acerca desse texto, é só me procurar. E eu acredito que nós temos alguma coisa escrita, né, pastor Josué? Salvo engano, acerca disso. E quando ele diz que ele veio para o que era seu, não é uma referência jamais ao povo de Israel. Mas veio para o que era seu, é uma referência clara ao mundo que fora criado por ele. É só você ir lendo João capítulo 1 atentamente, e nós damos graças a Deus pela vida do nosso irmão João Batista, que nos chamou a atenção para esse fato, impediu. Olhem com carinho esse capítulo 1 e o versículo 11. Dê uma atenção especial, porque ele me desperta dúvida. Foi aí que nós, olhando carinhosamente, nós fomos agraciados com o pedido do nosso irmão. E percebemos que o capítulo inteiro não está falando de Jesus de Nazaré. Porque logo, quando lemos a Bíblia, nós temos uma inclinação a sempre pensar em Jesus de Nazaré. Aquele que nasceu de Maria, que nasceu em Belém, aquele que fora criado em Nazaré, cujo ministério se desenvolveu na Galileia. Temos essa tendência de pensar no Jesus homem. E temos que nos lembrar que João está dizendo, não, eu não estou falando do Jesus homem, sem nenhum demérito à humanidade, mas o fato é que a humanidade é o instrumento pelo qual o Verbo, que é Deus, que criou todas as coisas, por meio de quem tudo foi feito, aquele que é a vida, aquele que é a luz dos homens, ele entrou no mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele diz, claramente, veio para o que era seu, como quem diz, veio para aquele ou aquilo que lhe pertence. A entrada do Cristo de Deus na terra, ou no mundo por meio da humanidade, não era a entrada de alguém estranho no mundo alheio. Ele veio para o que era seu, para aquilo que lhe pertencia por direito. Porque ele é o Criador, ele entrou no mundo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o capítulo 1, versículo 9, é claro quando diz que esses seus que não o recebem, é uma referência clara aos homens. E se você olhar com bastante atenção, e os seus, parece que dá aqui uma ideia de parentesco, não dá? Os seus, não dá? É porque esses para quem ele veio do mundo, eles são de fato filhos do Pai, participam da vida do Pai, e portanto ele vem para aqueles que são os seus de fato, aqueles que são feitos à sua imagem e semelhança. Por isso que João diz no capítulo 3, que Deus amou os judeus de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo judeu que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que diz o texto? Não, Deus amou o mundo. Isso tem que entrar no nosso coração. Permita que o Espírito de Deus quebre todas as barreiras e todas as fronteiras que os homens foram construindo ao longo do tempo, separando povos, separando civilizações, separando hemisférios. Puxa, o que você pensa quando você ouve falar, assiste a um documentário acerca dos povos do Oriente? Quando fala em Índia, o que você sente, o que você pensa? Te dá arrepios. Quando você pensa na Ásia, por exemplo, o que lhe vem ao coração está aqui. Jesus manda seus discípulos comprarem alimento. Quando eles vão, diz o versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Só que não é uma passagem como quem precisa atravessar rapidamente de um lugar para o outro, porque ele entrando em Samaria, ali tem um poço, era meio-dia, não tinha ninguém nesse poço. Estava aquele deserto, aquela sequidão. Ele estava ainda entrando na cidade e ele se assenta à beira daquele poço, exatamente para aguardar
por aquela mulher que ele sabia que iria, naquele dia e naquele horário, buscar água naquele poço. Então, a primeira lição que eu quero trazer para os irmãos desse texto é a questão do evangelho, ou da universalidade do evangelho de Cristo. O evangelho é para os judeus, como é para os samaritanos, como é para qualquer povo. Não é sem razão que após a morte e ressurreição de Cristo, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu sei, calma, não fiquem preocupados com isso, que em dado momento da Escritura, nós vamos ver como que Jesus tem uma relação, de certo modo, especial com o povo de Israel. Isso é devido, mas essa não é uma questão do evangelho em si. Essa relação especial com Israel, vamos encontrar não somente no Antigo, mas também no Novo Testamento, onde se diz que Deus tinha uma relação especial com o povo de Israel, é devida à aliança que Deus fez com Abraão. E essa aliança dizia: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, e por teu intermédio eu abençoarei todas as famílias da terra. E portanto essa relação com a nação de Israel, que era a descendência carnal de Abraão, é uma questão meramente da economia de Deus, do projeto de Deus, para que por meio desse projeto, quanto ao seu aspecto imediato, material e temporal, ele viesse a alcançar todas as famílias da terra. Então se vê claramente logo no início essa questão da natureza universal do evangelho de Deus. Permita-se que ser trabalhado por Deus. Permita, se você tiver alguma resistência ainda no seu coração, porque nós fomos, afinal, catequizados, né? Nós fomos catequizados. Brasil colônia, receberam aqui os primeiros padres jesuítas que vieram catequizar os índios. Vieram aqui e vestiram os índios. Vestiram em dois sentidos. Vestiram roupas literais, porque eles estavam nus, como vestiram os índios com a roupagem do cristianismo. Agora pensa na resistência dos índios, olhando com desconfiança, aquele povo, sei não. E os que vieram da África, então, também, aquela suspeita. Mas o fato é que nós fomos catequizados inicialmente, e depois nova catequese surgiu quando os americanos trouxeram o evangelicalismo para o Brasil. E isso nos fez, fatalmente, pessoas sectárias. E dentro do próprio cristianismo, o sectarismo estava e está implantado, enquanto a noção de certo e errado, em termos convencionais, do que seja ético e moral. Ou seja, essa igreja não é de Deus, porque essa igreja, as irmãs usam brinco. Não é imaginário que situação? Agora, essa igreja é de Deus, porque essa igreja olha como as irmãs se vestem. Parecem um tanto de mongas. Quanto mais monga, mais santa. Quanto mais monga, mais perto de Deus. Mas que tolice. Isso chegou a um ponto tal em que o incrédulo aí, que se usa das redes sociais para criticar o sistema evangélico, e aí ele acaba criticando o evangelho diretamente, né? Chegou a dizer que Deus foi lá e fez uma mulher horrível. Aí o diabo, com raiva, fez uma mulher muito bonita. Porque mulher bonita é do diabo, mulher feia é de Deus. Mas isso é exatamente o que nos foi legado. Quanto mais a mulher não tire a sobrancelha, Deus não quer que se arranque o cabelo da sobrancelha. Aí vai engrossando, ou umas vão emendando, né? Vira uma coisa só na testa. Mas aquela mulher poderia ficar muito mais ajeitada, se tirasse um pouquinho, arrancasse, afinasse, aquele tonzinho. Pastor, eu não gosto. Não, parabéns para você, se você não faz porque você não gosta. Entretanto, não se pode impor um jugo sobre alguém. Não faça isso, porque Deus não se agrada que se arranque o cabelo da sobrancelha. Eu comecei pela sobrancelha. Não vou continuar falando sobre os demais cabelos, né?
mas que é verdade que falavam sobre os cabelos de todo o corpo, é verdade. Não podia cortar o cabelo da cabeça porque era pecado, sobrancelha é pecado, o sovaco, a virilha, as pernas. Pensa numa situação. Hã? Falei tudo? Não, pois é, ué, mas eu falei, né? Os irmãos entenderam? Como que nos fizeram sectários? Aí eu aprendi a, desde criancinha, julgar as pessoas, primeiramente, dentro da minha própria congregação, que não acompanhava aquele padrão, que ficava, como se dizia, no banco, porque não pode trabalhar na igreja, porque descumpriu a ordem daquela denominação. Agora imagine só o preconceito que nós tínhamos e a barreira quando nós olhávamos para os batistas. Meu Deus do céu, aquele povo estava muito longe. Condenação na certa. Mas nós fomos assim ensinados e catequizados. Então hoje ainda existe muito, no meio do povo de Deus, muita acusação, existe muito desprezo, existe muito preconceito, porque nós ainda carregamos um tanto de coisas dentro de nós que nos fazem julgar as pessoas pela aparência. Pela aparência. Ou pela aparência não quer dizer simplesmente por aquilo que parece, mas julgamos as pessoas por aquilo que não interessa a Deus, que é o estereótipo físico. Porque o que Deus olha no ser humano não é aquilo que o homem procura no ser humano. Lembra lá da história de Jessé? Quando recebeu Samuel em sua casa, e Deus queria ungir um rei, aí foram trazendo os filhos, aí foi trazendo do maior e do mais bonito, até acabar em todos os filhos. Não é esse, não é esse. Aí, pois é, está aqui, meu último filho é esse. E Deus disse, não é nenhum deles. Será que eu estou na casa errada? Eu estou no lugar errado? Senhor, eu acertei o endereço. É na casa de Jessé mesmo? Aí vem, quando o profeta fala assim, mas não tem mais nenhum. Tem que perguntar, não tem mais nenhum. Tem um lá que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Mas aquele lá não... Bobagem trazer aqui. Não vai ser ele. É quando... Vai buscar para a gente ver. Vai que é. Chega lá aquele menino. É um menino. Ruivo. Eu fico imaginando o pastor Moisés novo. O pastor Moisés jovem. Pastor Moisés, eu fico imaginando você jovem, né? Não posso nem pensar no Pedro, porque o Pedro, como ele tem uma mentalidade mais jovem que a do pai, obviamente, pelo tempo, ele já malha mais um pouquinho, ele ia dar. Mas o Moisés, tadinho, imagina ele naquele tempo, onde o ombro era uma bola, os bracinhos descido, ruivozinho, tal, aí vai chegando, e talvez Jessé pensando, né? Mandei buscar só por desencargo de consciência, mas não tem fundamento, não tem lógica. Quando então Samuel diz, olha, Deus, ele não vê como o homem vê. O olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus, ele passa de largo dessas coisas que os homens valorizam. Porque Deus, quando olha para alguém, ele olha para a alma, para o coração. E o livro de Hebreus ainda diz que o olhar de Deus ele é tão profundo e entra tão profundamente dentro do homem que é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. Porque sendo ela de 2 gumes, ao penetrar, corta de um lado e também do outro. Só que é dito que é muito mais eficaz a palavra de Deus, a ponto não somente de entrar no homem, dividir juntas e medulas, mas ela é apta a penetrar e separar o espírito
conhecimento da alma. Olha a agudeza do olhar de Deus, a ponto não somente de separar espírito e alma, mas de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deus é tremendo, porque Ele olha, Ele não fala, não, mas é porque Ele fez isso aqui, ó. Fala, não, mas isso é como você vê. Eu quero saber onde está no coração lá onde é a fonte da vida, lá no mais profundo. Eu quero saber quais são as intenções do coração, da alma. Eu quero conhecer o homem na sua essência. Então nós precisamos vencer. E esses primeiros 7 versículos nos fazem ver claramente, categoricamente, a necessidade que Cristo tinha, não uma necessidade geográfica. Ele poderia fazer um outro percurso e ir para onde ele desejaria ir, mas diz, não, era necessário que ele entrasse em Samaria, porque o evangelho também é para samaritanos. O evangelho não é propriedade exclusiva do povo de Israel. Mas deixa-me passar para o segundo ponto. Eu ficaria aqui a noite toda só falando e enfatizando e falando a mesma coisa em torno da universalização do evangelho, de como que Deus ama todos os homens e como que Deus veio salvar a todos os homens e como que Ele tem um projeto de salvar todos os homens. Mas permita-me passar para uma segunda parte do texto, que vai do versículo 7, portanto, até o versículo 15. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E nessa porção eu quero enfatizar, como tópico, aqui eu coloquei, na minha pequena sinopse, a sede da mulher samaritana. Quero falar sobre essa sede da mulher. E para entender um pouco acerca da sede da mulher samaritana, que é a minha sede, que é a sua sede, vale lembrar que quando Cristo disse com Nicodemos, de alta posição social em Jerusalém, ele diz, olha, é necessário nascer de novo. Mas por que ele não disse para Nicodemos, se tu conheceras o dom de Deus, eu dar-lhe-ia a água viva, e tu então nunca mais teria sede? Por que dizer para Nicodemos do novo nascimento? Vejam os contextos, repare que é intencional o discurso de Cristo. Que quando Nicodemos perguntou, ou disse, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, por que não respondeu Cristo dizendo, respondeu-lhes Jesus, em verdade eu te digo, que se você não beber da água eterna, você continuará a ter sede. Porque ele diz do novo nascimento. E aqui num contexto propício, entra a questão de uma mulher sedenta. E nós não podemos pensar que Nicodemos é uma categoria, a mulher é de outra categoria, e depois a mulher do capítulo 8 é de outra categoria. Não, cada um desses personagens trazem consigo um feixe de características. Cada uma das personagens é como um feixe de características de todos os homens.
E juntando Nicodemos, a samaritana, a filha de Jairo, e Lázaro, e a mulher do adultério, e o cego de Nazaré, juntando todos eles, sendo que cada um traz consigo um feixe de características, nós vamos ter então, juntando todos eles, vamos ter uma antologia, um feixe bem maior de características daquilo que são todos os homens. Ou seja, quando eu olho para Nicodemos, quando Cristo olha para Nicodemos, ele diz: olha, está aqui um homem altamente religioso. Olha, está aqui um homem de uma posição religiosa muito alta e, portanto, a sua moral ou o conceito que ele tem acerca de si mesmo em relação à ética, em relação à moral, em relação aos usos e costumes, em relação às orações, ele pensa de si mesmo que ele não precisa de nascer de novo. Porque no entendimento de Nicodemos, quem tem que nascer de novo é o pecador. Eles esqueceram que ele também era um pecador, que toda aquela roupagem religiosa era apenas uma roupa de fato. Então Jesus vai no ponto necessário. Nicodemos, não interessa se você é o Nicodemos. Não importa se você é o líder, é um dos mestres, se você é o conhecedor da palavra, se você é pastor em Israel, isso não tem valor para Deus. Isso é criação do homem. Da parte de Deus é simples. O reino de Deus precisa, ou só se é possível adentrar o reino de Deus, ou mesmo ver o reino de Deus, se você nascer de novo. Isso porque há de se falar para todos os Nicodemos, para todos os religiosos, porque esse senso de religiosidade e de autojustiça humana está presente em todos os homens. Cada um sempre vai dizer de si mesmo: a minha religião é a certa, a de vocês, não. É assim ou não é? Mas basta o cristianismo para nos ensinar. Qual que é a igreja certa? É o DEVAP. Ou não é? É lógico que não é. Porque a igreja é orgânica, são pessoas a quem Cristo salvou. E o fato é que o seu ministério, não a sua igreja, pode ser um ministério que tenha uma identidade ou uma vista exterior como o Nicodemos. E não interessa, portanto, para Cristo, tem que nascer de novo, pronto, não tem como, não tem saída. Não, mas eu sou do DEVAP, importa-vos nascer de novo. Não tem que saber de nome, do que é, do que não é, do barbudo, esse aí que está complicado mesmo para ele. Agora, quando chega na mulher samaritana, não há aqui nenhuma roupagem de religião ou de moral. Pelo contrário, é uma mulher despida interiormente de qualquer sentimento de altivez, de orgulho, de qualquer coisa. É uma mulher sedenta. Uma mulher que tem sede. Uma mulher que tem uma necessidade profunda interior, que tem uma sequidão dentro dela. Talvez, como diz o Salmo 63, como uma terra tão seca, tão carente, tão necessitada, que chega a quebrar em blocos, de tão seca que é aquela terra. E dentro do seu próprio povo, no meio do seu próprio povo, ela tinha grandes problemas, porque os samaritanos a olhavam como uma mulher. Basta perguntar nos dias de hoje, voltando então, você vê a dimensão da coisa. Uma mulher que teve o primeiro marido, o segundo marido, o terceiro marido, o quarto marido, o quinto marido, agora estava com um sexto e esse não era marido dela. Então, o seu próprio povo, que já era um povo, tido pelos judeus como um povo impuro, um povo, agora, esse próprio povo também tem o seu olhar seletivo. E a natureza humana é assim. O maior despreza, os maiores desprezam os menores. Mas dentre os menores, eles também se desprezam uns aos outros. E agora essa mulher, eu fico imaginando,
do ponto de vista cultural, indo buscar água no poço por volta da hora sexta, meio-dia, calor escaldante. Eu penso, imagino, que ela escolhia aquele horário, por ser o horário mais difícil do dia, porque fosse um horário em que ela não seria incomodada por ninguém, não seria alvo do olhar de ninguém, não seria alvo dos comentários de ninguém. Ela vai ali ao meio-dia, porque as demais mulheres iam ou muito cedo ou à tardezinha, porque meio-dia não é hora de buscar água. Pelo contrário, então essa mulher, ela tinha uma sede interior profunda, sede essa que, como Jesus disse no texto, a água daquele poço não podia saciar. E eu lendo essa passagem ainda hoje, eu leio e pergunto, onde aqui está o Evangelho? Eu tenho uma história, agora eu quero saber onde está o Evangelho, que não são letras, não são eventos, não são coisas, é a mensagem. E foi inevitável que o Espírito me reportasse para a criação do homem. Uma vez que tanto Nicodemos, como a mulher samaritana, como a filha de Jairo, como a multidão do capítulo 6, como a outra multidão do capítulo 7, como a mulher pega no flagrante de ato de adultério no capítulo 8, como o cego de Nazaré no capítulo 9, como Lázaro no capítulo 11, todos eles falam da humanidade. O Evangelho é para a humanidade, portanto, em cada um deles eu tenho que colher quais são os feixes característicos do homem naquela área específica. Em Nicodemos eu vejo o problema da religiosidade, o problema do status, da posição, e portanto da autossuficiência, que isso vem, quebra e arrebenta com Nicodemos no meio. Não adianta, Nicodemos, se quiser entrar no reino, você vai ter que olhar para o crucificado. Quanta humilhação para um religioso, não? Hein? Você estava achando que você ia entrar no reino porque você é bom? Não, você vai ter que olhar para aquele que é. E olhando você vai pensar, ele não pode ser, olha a condição dele. E o Espírito te falará, ele aí, que está aí pendurado, é o Senhor da glória. Quando essa revelação entra, você então nasce de novo. Agora, na mulher samaritana, é impossível que eu não seja remetido, vocês também, para a origem do homem. E os irmãos logo entenderão onde está aqui a essência desse acontecimento. Imagine vocês que Deus criou o homem. Não sei quantos de vocês sabem, mas o fato é que a Bíblia, ela fala em síntese. E ela fala o necessário, ela é econômica. E se você ler a Escritura tomando como todas as narrativas sendo fatuais, você vai ter uma falsa e má compreensão da verdade. Quando você olha para Gênesis capítulo 2, ou capítulo 1 e 2, qual a impressão que você tem? Deus criou todo o universo, as galáxias, bilhões, em 7 dias. Imagina 7 dias, tudo formado. Pastor, mas está registrado. Você tem que ler lá, pastor, lá. Como dizia a nossa saudosa irmã Raimunda, né? Ela ficava sentadinha aqui, às vezes você não ouve, mas ela dizia assim, bem baixinho, mas está escrito. Eu ouvia. Porque nós estamos com saudade dela. Não, não morreu não. Saudosa, porque estamos com saudade. Eu acho que eu usei a expressão errada. Se ela é saudosa é porque já foi embora mesmo, para outro mundo. Né? Mas muito obrigado pela correção. Mas o fato é que aí você olha lá, mas Gênesis capítulo 1 e 2, tal, tudo feito, tudo pronto, tudo bonito. Aí quando a ciência vem, e a ciência não é do diabo, a ciência é de Deus. Porque tudo que é bom só pode ser de Deus. Porque o que é a ciência, senão o próprio homem compreendendo o funcionamento daquilo que Deus fez. E a ciência vai errar centenas e milhares de vezes. Ciência sempre será um erro. Porque a ciência sempre é a tentativa de explicar uma hipótese.
E é o dado conhecimento que alguém tem naquele dado momento da sua compreensão possível. Amanhã o homem consegue compreender coisas que outrora ele nem imaginava que havia, que desconstrói a tese provada anteriormente, e ele então consegue provar uma nova hipótese, e assim a ciência vai no caminho trôpego de tentar acertar, mas sempre por meio da luz. A vida que estava nele é a luz dos homens, essa vida que vai orientando os homens. Então a ciência erra muito, mas o fato é que ela não é de todo má, de toda má, né? Não é totalmente má, mas está ali caminhando, como diz Paulo, tateando, buscando Deus, buscando a explicação. Aí quando ela diz, não pode ter sido feito tudo em 7 dias, é impossível. Mas a fé diz, não, mas Deus é poderoso. Mas é lógico que ele é poderoso. Ninguém pode duvidar da onipotência de Deus. O fato é que eu conheço Deus por meio das coisas que foram criadas. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19. E quando eu olho para as coisas que foram criadas, eu vejo leis que não podem ser quebradas, que foram criadas e estabelecidas por Deus. Que tudo está em desenvolvimento. Tudo tem que nascer, germinar, desenvolver, crescer, amadurecer, florir, frutificar. É uma lei da natureza. Imagine só se Deus fizesse o ser humano. Aí ia lá, o homem casava com a mulher, ia lá e tinha seus relacionamentos afetivos, amorosos. Aí nascesse um homem pronto já, de um barriga da mulher. Que coisa estranha. Não, tudo tem uma lei comum que rege. Enfim, de todo modo, o homem criado por Deus, e a prova do que está na própria Escritura, é que o homem foi criado num estágio inicial de inconsciência de si mesmo. Um estágio inicial de pré-consciência acerca de si mesmo. Pastor, onde você leu isso na Bíblia? Ora, está lá em Gênesis capítulo 2, quando fala acerca de uma tal árvore, que é uma metáfora, um símbolo de algo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, eu estou claro de que antes de o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fato é que ele não conhecia o bem e o mal. Ele não discernia entre o bem e o mal. Porque se a árvore... E essa árvore, ela significa o próprio conhecer o bem e o mal, o distinguir o bem e o mal, o distinguir a luz das trevas. Antes de o homem comer, ele não podia ter a noção do certo e do errado. Ou podia, pessoal? O medo de responder é grande. Mas não é a árvore do conhecimento? Então chega um momento que ele come do fruto. E o próprio Deus fala acerca do homem. Eis que o homem se tornou como um de nós. O que significa isso? Conhecedor, está lá, do bem e do... Agora o homem discerne. E esse momento é o momento mais sério da existência humana. É esse ponto quando ele transita da inconsciência para a consciência, quando ele deixa a sua condição meramente instintiva, até então, para agora passar a um degrau acima de toda a criação infra-humana, e agora o homem, ele discerne o bem, ele discerne o mal, ele passa a separar as coisas, a fazer os links, as relações, a interpretar, a compreender. O homem agora se vê no mundo como um ser superior às demais criações, ou às demais criaturas, porque ele agora é um homem dotado não somente de vontade própria, porque os animais não têm vontade própria, ou têm? E agora, não somente dotado de vontade própria, mas o homem é dotado de quê? De arbítrio. Porque conhecer o bem e o mal é o mesmo que arbitrar, decidir, julgar. Você vai ter que julgar agora o que fazer.
Pastor, mas Deus não disse que se o homem comesse da árvore ele morreria? O fato é que o texto, se lido no hebraico, ele vai dizer mais ou menos assim, que uma vez que o homem adquirisse o conhecimento do bem e do mal, esse seria o momento em que ele haveria de julgar, de decidir, se ele haveria de viver por meio do conhecimento, ou se ele haveria de viver por meio da vida, que é o próprio Deus. Isso Jesus fala lá em João capítulo 6, versículo 57, quando ele fala assim, olha, assim como o Pai que vive, olha a expressão, ele não diz assim como o Pai, que é o Altíssimo, que é o Eterno, olha a seleção de palavras, assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo por meio daquele que vive, vivo por meio do Pai. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. A questão é, agora que o homem passou a discernir, ele chegou no ponto limite do caminho, onde agora gera uma bifurcação, uma chamada mal, uma chamada egoísmo, esta aqui à minha esquerda chamada o caminho que distancia o homem mais e mais de Deus, mas tem uma para cá, a bifurcação são duas, né? Quando de um tronco só agora nascem dois caminhos, e agora esse caminho é o caminho da vida, da dependência, da obediência, da submissão, do reconhecimento a Deus, do Criador, e é neste momento que o homem chega nessa bifurcação, tendo ele o discernimento do bem e do mal, ele deverá escolher qual caminho seguir. Jesus disse só tem dois caminhos. E ele disse só tem duas portas. Não interessa se você é evangélico, protestante, reformado, católico, espírita, budista, qualquer ismo que você quiser escolher, não interessa essas nomenclaturas. O fato é só há dois caminhos. Mas não entenda os dois caminhos como sendo o cristianismo é o caminho e todas as religiões é o outro caminho. Aí você tem que voltar por isso da mensagem de hoje. Quando fala de caminho, não fala de religião. Jesus disse, eu sou o caminho. Portanto, o caminho que leva o homem ao Pai é uma pessoa. Ou melhor ainda, é o próprio Espírito de Cristo, que é maior do que a sua pessoa humana. Agora, o outro caminho é o caminho que levou o filho pródigo para terras distantes. Lembra disso? Então, nesse momento, o homem tem que escolher. É o momento em que o homem vai decidir. E quando fala que Deus criou Adão, fica todo mundo pensando como é que era Adão, né? Como é que era Adão? Alto, bonito. Já houve quem dissesse que ele tinha 3 metros de altura, 3,47. Mais especificamente. Branco. A pessoa esqueceu de ler que a palavra Adamá quer dizer vermelho. Os brancos ficaram todos tristes, os brancos. Eu sou mais por vermelho aqui também. Eu sou mais por vermelho. Enfim, mas o fato é que Adão, que também significa em hebraico humanidade, quando Adão está ali, nós temos que ver que a humanidade está ali, que portanto você está ali. E Adão, então, ele decidiu. É como que dissesse, a humanidade decidiu. E o fato é que você fala, mas ele escolhe, eu sou culpado. Não, cada um é responsável por si mesmo. Mas o fato é que você, desde que se entendeu por gente, já assumiu o caminho do egoísmo. Está provado que não há um justo sequer. E até para nós retomarmos, então, o caminho da vida e da dependência é um sofrimento só. É uma dificuldade só. A porta é estreita e o caminho é estreito que conduz à vida. Ou não é isso? Essa estreiteza não é porque Deus é rigoroso, não. É porque nós é que somos largos demais. O nosso ego está dilatado. Nosso orgulho nos dilata. E aí, para nós passarmos na porta estreita, nós vamos ter que abrir mão desse caminho do egoísmo que nós assumimos enquanto homens.
Mas isso significa exatamente o que consta aqui em João capítulo 4, que você até agora está perguntando, onde será que ele vai encontrar isso aqui? O problema é que quando a Bíblia fala sobre as duas árvores, a da vida, viver por meio da vida, ou viver por meio do conhecimento, o fato é que viver por meio do conhecimento gera morte. E viver por meio da vida sempre vai gerar frutos. Uma vida, uma vida abundante, uma vida gloriosa. E quando, portanto, eu vejo uma mulher que vai a um poço com um cântaro de barro buscar água, aquele cântaro representa o homem, ela precisa de enchê-lo de água, ela tem que matar a sua própria sede, ela tem um vazio existencial. Isso porque, como está em Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, Jeremias, ele conclama os céus e diz, ficai estupefatos, ó céus, horrorizai-vos, ó céus, porque eu vou dizer agora duas coisas muito grandes. Eu vou dizer duas coisas terríveis. Eu vou dizer para vocês, ó céus, duas coisas que não se dá para imaginar, não se dá para conceber, inconcebível. O que eu vou dizer é inconcebível. E os céus ficam horrorizados. Fala logo, homem. Pelo amor de Deus, o que você vai dizer de tão grave? Ele disse, o meu povo, é Deus falando por Jeremias, o homem abandonou o manancial de águas vivas. Existe uma árvore da vida no Éden, não existe? Em Jeremias 2 existe um manancial de águas vivas. E aqui em João capítulo 4 tem uma fonte de água viva. É tudo uma coisa só. Não são três coisas diferentes. Deus é um manancial de águas vivas. Era para o homem agora, uma vez se entendendo por gente, correr para esses mananciais e fazer dos mananciais a sua vida. Viver por meio da vida. Ter Deus como seu tudo. Mas não. Ele não quis, ele disse não. Aí ele foi lá, diz Jeremias, e ele cavou a sua própria cisterna. E tem mais, não é qualquer cisterna, é cisterna rota, que não retém águas, ou não retém as suas águas. É uma escolha. E aí, para nós entendermos a questão da mulher samaritana, da sua sequidão, nós temos que também compreender o que diz também no livro de Jeremias, no capítulo 17. E eu quero convidar você para ler comigo essa porção, porque aqui no capítulo 17 de Jeremias, quando eu leio, não tem como deixar de ver o retrato da alma daquela mulher, que é o retrato de todos os homens. Eu quero que vocês fiquem bastante atentos agora, porque esse é um ponto essencial do que estamos dizendo. Assim diz o Senhor, versículo 5. João 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Jeremias. Diz o quê? Não, João é porque eu estou em João direto. Mas não vamos todinho em João. Só vai sair João da boca. Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor. Olha as palavras. Eu quero que você preste atenção em cada palavra. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a palavra é vista na sua mera formação fonética ou grafêmica de letras, é chamada de vocábulo. Se você atentar para o significado da palavra, isolada de um contexto, dentro de um dicionário, chama-se palavra. Mas se você pegar aquele vocábulo, que é agora uma palavra, colocar dentro de um contexto, ou seja, você seleciona a palavra para traduzir ideias, aí você tem um termo. E nós temos o problema de ler palavras soltas.
Mas temos que pegar a palavra e dizer qual é a ideia que se traduz dessa palavra dentro desse contexto. Aí você toca no espírito da palavra, que não é nem fonêmica e nem grafêmica, nem voz nem escrita. É o sentido que se quer dar a ela dentro daquele texto e, portanto, é uma questão intencional. Então você tem que ficar atento para o que vai ser dito. Assim diz o Senhor: o homem que confia em si mesmo é maldito. Eu parafraseei. Maldito o homem que confia no homem. Eu sei que esse homem que confia no homem quer dizer o homem que confia em si mesmo. Não é como diz aquele que não quer emprestar dinheiro. Não empresto porque, como Deus nos ensina na sua palavra, maldito o homem que confia no homem. Não é maldito o homem que confia no outro homem. Não, não é isso. É o homem que confia em si mesmo. Eu sei disso porque no versículo 7 nós temos o contrário. Bendito o homem que confia no Senhor. Então, o homem aqui, o segundo homem, maldito o homem que confia no homem, esse segundo homem está para o Senhor. Então, ou eu confio no homem, em mim mesmo, na minha capacidade, na minha força, na minha sabedoria, no meu trabalho, na minha produção, ou eu confio no Senhor, nele. Fonte de todas as coisas boas, fonte de todo bem, manancial de águas vivas. Se eu confio no homem, deixo de confiar no Senhor. Se eu confio no Senhor, eu não confio em mim mesmo. Eu não confio no homem, não somente em mim mesmo, mas eu não posso confiar nos homens enquanto homens. Colocar a confiança no homem, no ser humano. E diz então: maldito o homem que confia no homem. Quando o homem confia no homem, o que ele faz? É aquele que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui está a queda do homem, Gênesis 3. Aqui está exatamente quando o homem diz ao manancial: por que eu vou ficar na dependência do manancial se eu posso cavar a minha própria cisterna? É pequena, mas é minha. Lá é grande, é manancial, mas é Deus. Eu posso produzir o meu próprio alimento, tudo eu posso fazer. Eu sou homem, afinal eu sou conhecedor do bem e do mal. Eu faço a distinção, eu sou capaz, eu posso. E aí agora, quando esse homem toma tal decisão, olha só a descrição de como é este homem, e você vê se porventura você não vê isso exatamente na alma daquela mulher samaritana. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Olha, será como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Arbusto solitário no deserto. Ou seja, não basta ser um arbusto, é um arbusto solitário. Não basta ser arbusto solitário, é arbusto solitário no deserto. Quantas almas não estão nessa situação? Quantos cristãos, pessoa como qualquer pessoa, não vive essa experiência? Embora sempre no meio de muita gente, mas você se sente um arbusto. Você se sente um arbusto solitário. Você se sente um arbusto solitário no deserto. E você com sua própria boca sempre declara: será que nunca chega meu dia? Nunca chega a minha vez? Não vê quando chega o bem. O bem passa por você, você não vê. Incapaz de enxergar, incapaz de perceber, incapaz de sentir. Uma alma, olha como diz o restante do texto,
Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Não basta morar nos lugares secos do deserto. Ainda é dito que esse lugar é uma terra salgada. Não tem água. E é salgada. É uma alma que fala assim, não vejo significado, não vejo sentido. O homem caído, todos nós, não se esqueça disso. Não se sinta superior. Estamos sempre tratando da humanidade e nunca nos excluímos dela. O homem, desde a sua queda, ele tem um vazio, ele tem uma sede. E parece que ele comeu uma carne de sol goiana. Não sei se vocês já compraram carne de sol em Goiânia. Pelo menos lá em Aparecida, cadê o Lucas e o Giovanni? Estão ali, né? Eu já vi vocês aqui. Lá não tem onde comprar carne de sol, lá não existe carne de sol. Lá você compra e você pode escaldar, reescaldar 1000 vezes, nunca você consegue comer. Nunca, já falei para o Giovanni, não tem jeito, aqui não tem jeito. Quando eu vim aqui, eu tenho que trazer uma carne de sol de Brasília, porque carne de sol não é carne de sal. Lá é sal de carne. É ruim, é difícil. Já fizemos algumas experiências lá, não funciona. Como diz a Vaninha, não funciona. Ou funciona, Giovana? Ela vai dizer, a bicha está com a cabeça baixa, morrendo de vergonha. Mas é a filha do Giovanni, gente, a filha do pastor Giovanni, que vai casar com o Lucas, filho do Kelvis, mas da Sandra. O que acontece, então? Será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Isso aqui é a descrição psicológica, emotiva, espiritual, sobretudo, de alguém que procura de todos os meios se preencher e não consegue. Alguém fala, pastor, eu sinto muito, mas eu não consigo ver aqui, nesse texto, a mulher samaritana, porque para mim tem uma diferença muito grande entre esse texto e a samaritana. A samaritana é alguém que está buscando a Deus. A samaritana, ela está preocupada com o lugar de adoração. A samaritana estava perguntando pelo Messias, fez referência aos profetas. Mas a samaritana é a mulher que busca a Deus, é crente. Eu sei que tinha problema com os judeus, mas digamos que não fosse um assembleiano, mas que fosse um batista. Não é lá, mas já é alguma coisa? Calma. O problema é que se lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13 em diante, ou versículo 11 em diante, é dito que o homem, ele abandonou o manancial de águas vivas para cavar para si uma cisterna rota. Nós temos uma mulher samaritana que vai buscar água no poço, e esse poço, como diz o texto, era um legado, era uma herança. O Jacó, filho de Abraão e de Isaac, Jacozão, ele tinha comprado aquelas terras daquela região, cavado aquele poço, ele próprio cavou o buraco, suas próprias mãos, só, fazendo do seu braço a sua força. Cadê o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que lhe prometeu uma terra de mananciais? Ele cava o poço. E agora que o poço está cavadinho, ele próprio, ela está dizendo aqui, a mulher samaritana, capítulo 4, ele próprio bebeu dessa água. Mas vamos inverter a posição. Os jumentos, os animais de Jacó beberam dessa água. Os empregados de Jacó beberam dessa água. E desde que Jacó doou esse poço, todos nós bebemos desta água a vida toda. E para o senhor ficar mais esperto, seu Jesus, o próprio Jacó
bebeu dessa água. Porventura és tu maior do que o nosso pai, Jacó? Tu és maior do que Jacó e tens uma água melhor do que a dele. O senhor tem noção do que você está dizendo? Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, em outras palavras, você é que não está entendendo. Você está confiando nesse poço. Mulher, entenda, qualquer poço, seja ele cavado por quem quer que seja, Jacó, Abraão, Moisés, Ellen White, que seja, Guilherme Miller, Russell, quem mais? Joseph Smith, Macedo, Constantino, Alexandre, não interessa quem cavou o poço. Eu sempre me coloco, mas nunca para me colocar nas categorias dos grandes homens da história. É apenas para você entender que, eventualmente, você pode estar seguindo uma pessoa. Porque aquela pessoa interessa quem é a pessoa. Mas foi Jacó que cavou, ele bebeu, é um poço tradicional. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus, este é o ponto. Ela não conhecia o dom de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O dom de Deus é o próprio Cristo. Se tu conheceras o dom de Deus, olha, tu lhe pedirias, tu suplicarias a Ele, e Ele te daria água viva. É isso que você tem que entender, que todo poço cavado, a despeito de quem o tenha cavado, é sempre um poço em detrimento aos mananciais de águas vivas, aos rios de águas vivas. Sempre vai haver esta dicotomia. Você pode ir até lá no manancial, pegar um pouquinho d'água, mas se você já separou de lá e jogou no seu poço, é o seu poço. Por isso que há muitas religiões, ou mesmo segmentos dentro do cristianismo, que sobrevive por meio de ter que alimentar um coração, uma alma, sempre com a mesma coisa, que no primeiro momento parece saciar, mas a sede volta. Porque não é eterno. É um engodo, apenas uma maneira de você se sentir preenchido, mas logo o vazio é sentido novamente, porque o preenchimento não era verdadeiro. O que é um poço, pastor? Um poço é um meio de que você se utiliza, em primeiro plano, que você cava para você não precisar de viver na dependência do manancial. De modo prático, podemos dizer que um poço significa qualquer tentativa e qualquer busca de ser feliz, de ser pleno, de ser realizado a partir da sua própria capacidade de autorrealização. É a ignorância, a ilusão de achar que pode, que será bem-sucedido, ainda que eu não retorne para a casa do meu pai. Então essa mulher samaritana depositava toda a sua confiança naquele poço. E Jesus falou assim: olha, quem bebe deste poço torna a ter sede. Você pode beber hoje dessa água, amanhã, depois, a sua sede nunca vai passar. Nunca, absolutamente. Agora,
existe uma água que ela é viva. E não é somente viva. A quem eu der essa água se torna, dentro dela, uma fonte. Imagine agora você sendo uma fonte. Você nunca será o manancial. O manancial é Deus. E Deus sendo o manancial, ele está oculto. Porque onde fica o manancial? O manancial é visível? Não, o manancial é no interior da terra. Ele não é acessível imediatamente. E ele não é visível. Mas se você receber a revelação deste manancial, o manancial oculto na terra ali embaixo, águas vivas. Agora, imagine só quem descobre esse manancial. É como aquele que descobriu um tesouro escondido num campo, não tem? Ninguém sabia, mas tinha um tesouro, alguém encontrou, alguém de repente recebeu essa revelação do Pai por pura misericórdia. E agora aquele manancial que ninguém podia ver e nem tinha acesso, ele agora vai rompendo a terra, até que quando ele brota ali na terra, cria um olho d'água, como é conhecido. Ali agora nós teremos o quê? Uma fonte. A fonte agora, quem passa no caminho vê, olha uma fonte d'água, que coisa mais linda, águas cristalinas. E essas fontes, elas vão crescendo e vão fazendo um curso. Daqui a pouco se tornam rios. E esses rios vão longe. Pessoas distantes poderão beber dessas águas. Imagine só, quem beber da água que eu lhe der, ou a água que eu lhe der, se tornará dentro desta pessoa fontes que jorram água para a vida eterna. Ou seja, essa pessoa não somente é uma pessoa plenamente realizada, mas é uma pessoa que agora transborda esta vida para outras pessoas. É uma saciedade plena. Como diz Cristo, é vida. Mas não é somente vida que eu vim trazer, é vida em abundância. E aí já não importa mais nada para você que seja do mero âmbito terreno, material, físico, tangível. O mundo pode cair, ou você pode ter grande sucesso na sua vida, mas nada disso mais te seduz, nem te entristece. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele passa a elencar situações como fome, nudez, desprezo, desonra, maus tratos. Do outro lado ele coloca honra, mesa farta, riquezas, glórias. Fala, eu vivo contente de um jeito ou de outro. Essas coisas perderam todo o significado e sentido, porque eu entendi que essas coisas são meros poços. Quando o homem torna essas coisas a sua própria vida e faz delas a razão da sua existência, ele tem poços. Aí quando você descobre que isso não é nada, descobriu o manancial de águas vivas. Agora você pode até ser rico, mas você nunca será possuído pela riqueza. Você pode até ser pobre, mas você nunca vai invejar a riqueza do outro. Essas coisas já não fazem mais sentido algum. E se você porventura for alguém próspero por alguma razão, você será alguém consciente de que Deus te agraciou com tal riqueza para que você seja fonte. E não que você retenha em si mesmo, mas que você possa compartilhar, alimentar, para que você possa fazer outras pessoas sorrirem, outras pessoas viverem melhor. Aí você se torna um mordomo de Deus, um administrador fiel das coisas divinas. Aí você será uma pessoa verdadeiramente livre. Amém? Hoje falamos sobre a sede da samaritana. E qual é a resposta de Cristo a esta sede? Qual que é a resposta? Conhecer o dom de Deus. Reconhecer nele
o manancial de águas vivas.